Se hoje na sociedade brasileira os jovens negros são perseguidos, são a grande vítima, sabe, Inês, da perseguição policial, são vítimas na periferia, o meu pai me abriu o olho para isso. E a partir dali, eu comecei a me situar, com 14 anos, não tinha 14, tinha uns 12, 13 anos, o que era ser uma mulher negra. A minha mãe falava assim, eu fiz faxina, eu trabalhei em empresa, eu fui empregada, trabalhei muito, eu não quero isso para você. Opa, que legal! E eu não vou trabalhar, não vou ter dinheiro? Como é que eu vou ter o meu tênis de marca? Porque meu pai me comprava um Bamba, sabe? Que era aquele tênisinho mais barato. Ele comprava um Conga e eu queria um Bamba, que era o Nike de hoje, mas o meu pai, né? E o que eu fazia para acabar com o tênis? Eu ia andar de carrinho de rolemã. Porque quem é filha única, né, única mulher, e tem um irmão como esse que eu tenho aqui, que eu tinha que ir para a rua, brincar com ele, estar junto com ele. Então, ele me protegia, gente. Meu irmão me protegia muito. E aí ele colocava assim, vou jogar bola, você fica ali do lado. Ai, como assim vou ficar do lado? Eu quero jogar bola também. Você não pode. E aí, era uma parceria. Só que eu vi que nessa parceria, e hoje eu posso dizer, eu não era parceira do meu irmão. Eu era guarda-costa dele, porque toda vez que alguém queria bater no meu irmão, eu ia para cima. Eu ia bater na turma. Eu defendia meu irmão. Você me usou muito, negão. Esse é o apelido dele, Negão. Eu não chamo ele de Negão, eu só chamo ele de Antônio Gomes. E aí, o meu irmão me levava para o baile. O meu pai, né, com essa vida boêmia dele, inspirou os irmãos. O meu tio foi presidente de escola de samba, tinha sociedade, e eu ia para onde, né, mãe? Para o baile. Com quem? A minha mãe. A minha mãe era diretora da associação. Como é que a pessoa podia namorar desse jeito? Não dava. Mas aí, passada essa fase, e eu querendo ter grana, queria um sapato, uma melissa, uma coisa melhor, eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar. Né? A minha mãe que dizia que eu não podia trabalhar, porque o trabalho que tinha para as meninas pretas era ser empregada doméstica. E eu coloquei para minha mãe que eu não tinha vergonha que ela era uma empregada doméstica. E que aquilo poderia ser um meio de eu chegar em outro lugar. E que eu precisava desse dinheiro, que eu não poderia cobrar dela, né, que nessa ocasião já era mãe solo, já estava só comigo e com meu irmão, que ela tirasse do pouco que ela tinha para sustentar a casa, para poder me dar o que eu queria. Então, ela aceitou. E eu fui ser babá, ser diarista, ser empregada doméstica. E assim, eu falo do fundo do coração. Não é vergonha nenhuma. Eu não tenho vergonha do que eu fui. Eu tenho orgulho do que eu fui e os conselhos que minha mãe me deu. Né? Por mais que a senhora quisesse, mãe, que eu fosse uma pessoa letrada, me fez fazer aula de datilografia, me arrastava lá do Real Parque para a Vila Mariana, onde ela era empregada doméstica da Dona Ivone. Não é, mãe? Para eu fazer datilografia, para eu estudar, e ficava arrastando eu para um lado e para o outro, né? Aí ela, na Dona Ruth, aí eu tinha que ir junto. Então, eu sabia o que era trabalho doméstico. E por que eu não poderia ser doméstica? Se eu queria ter as minhas coisas, ela não tinha condições. Eu fui ser empregada doméstica. Eu fui ser faxineira. Aí, como eles tinham me dado um certo estudo, uma certa base, uma vez eu fui, Edinho, uma menina negra, que tinha feito datilografia, que estava toda... Eu fui procurar emprego. Aí eu já tinha mudado do Real Parque para a Vila Aricanduva, ali na Zona Leste de São Paulo. E eu vi no jornal, né, porque a gente não tinha internet, procurar emprego era para o jornal,
que no branco francês e brasileiro estava precisando de uma datilografista, né? Um auxiliar de escritório. E eu fui para lá. Eu fui inocente, né, gente? Eu fui no banco francês e brasileiro, onde só tinha branco, achar que eles iam empregar uma pretinha. É aquelas coisas que a gente passa pelo racismo, né? E acha que não foi nada, mas foi bastante. Então, essas coisas que foram me colocando no lugar de fazer uma luta, de fazer essa luta. E quando eu fui no Banco Francês e Brasileiro, eu já estava fazendo faculdade. Eu comecei minha faculdade com menos de um mês que eu tinha pego o resultado, né? Eu tenho até hoje o jornal, todo amarelo, com meu nome lá, que tinha passado no vestibular. Passei para a segunda fase da Unesp, não tomei tento, não fui fazer a prova, e assim foi. E não é só isso, né, gente? Quando me chamaram para ir para Botucatu estudar lá pela Unesp, a minha mãe não tinha condições de me manter lá, porque eu teria que morar em Botucatu. O meu pai não tinha condições de manter lá. Então, é por isso que a gente tem que fazer uma luta pelas cotas, sabe, Inês? Porque as cotas, ela não pode ser só um meio de entrar na faculdade, porque a gente tem que manter esse jovem negro lá dentro. Porque se a gente der só o meio de entrada e não der o caminho para ele chegar na saída, não valeu nada ele ter obtido a cota. A gente tem que lutar por isso ainda, né? Nós, negros, e nós, né? E eles, né? Não nós, eles que não são negros, mas se dizem que são antirracistas, tem que estar do nosso lado com essa luta. Essa luta não é minha só. Essa luta é de uma sociedade socialista, de inclusão para todos. Como é que eu vou me incluir nessa sociedade se eu vou, né, procurar um emprego e aí eu me deparo que aquele mundo não é meu, que aquele mundo é dos brancos? Aí tudo bem, eu fui lá, não fui aceita, né? Não sei nem por que eu não fui aceita, né? Mas eu já estava na faculdade, eu tinha que pagar a faculdade. Eu fui mandada embora, eu fui demitida com 15 dias que tinha saído o resultado da faculdade. Quando saiu o resultado, que eu chorei, meu patrão falou assim: você vai chorar no dia que você tiver que pagar a mensalidade. E é verdade mesmo. Aí a minha mãe me emprestou a grana tal para fazer matrícula, até sair minha rescisão. E fui lá. Saí do Banco Francês e Brasileiro, né, que eu estava falando. Aí falei, eu estou aqui pertinho, né? Ali no Morumbi, eu vou visitar meus parentes, ver meus amigos lá do Real Parque. Desci. Aí uma coisa fez assim para mim. Está vendo aquele prédio ali? A mansão do Morumbi? Vai lá ver se alguém está precisando de faxineira. Cara de pau, eu fui. E não é que estava precisando? E eu arrumei um emprego. Eu morando na Zona Leste, arrumei um emprego lá no Morumbi, lá no Real Parque, do outro lado. E eu fui, gente, fui. Aí tinha a Irene, uma amiga nossa lá do bairro da Penha, que fazia coxinha. Então, o que eu fiz? Eu ia de manhã fazer faxina, eu voltava a milhões por hora, milhões. Eu era empregada, acho que a primeira faxineira que chegava no prédio era eu, porque eu tinha que chegar bem cedo, fazer minha faxina, porque eu tinha que voltar rapidinho, tomar meu banho, ir na casa da Irene, da dona Irene, pegar a coxinha. Diga-se de passagem, a caixa de coxinha que eu tinha da Termolar foi a minha avó que me emprestou, mas depois eu consegui comprar, a gente vai conseguindo recursos, né? Vai melhorando de vida, né? Vai melhorando as vendas. E aí eu pegava a coxinha e vinha no trem. Eu pegava o trem lá na Carlos de Campo, ali na Penha, ia até o Brás, para pegar o expresso, para vir vendendo no trem. Algumas vezes, esse trem que eu ia, virava o expresso. Melhor para mim, né, gente? Economizava a passagem, porque o trem expresso era um valor superior do que o trem normal. E vinha vendendo. Aí eu achei assim, está me sobrando muita coxinha ainda. O que eu vou fazer? Eu contei essa história para a Inês.
Eu fui de sala em sala aqui da universidade, escrevendo assim, quer comer coxinha quentinha, gostosa? Vai na sala tal. Eu escrevi em todas as salas. Aí o Bedel me chamou. Aí comigo, ele, com você mesma. Você está vendendo coxinha? Eu falei, então, o senhor quer uma? Ele falou, não, aqui dentro não pode vender. Eu já paguei todas as lousas, a senhora vende quietinha. Então, fazendo faxina, vendendo coxinha, fazendo meus corre, eu consegui sustentar aqueles primeiros meses de faculdade.